Vamos orar? Pai querido, nós oramos para que essa palavra entre no nosso coração e transforme a nossa vida. Que a meditação que fizermos, ó Deus, seja voltada para Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o grande conquistador das nossas vidas. E o nosso coração se enche de louvor por tamanhos feitos do nosso Deus sobre nós. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Vou falar para vocês uma coisa que é bastante pessoal, no sentido de estilo de vida, mas que quem me conhece sabe, não é nenhum segredo. Eu sou extremamente acelerado, Robson, você não faz ideia. Eu tenho síndrome do pensamento acelerado autodiagnosticado, óbvio. Porque todas as síndromes atuais você se diagnostica via Google. Então, eu olhei no Google e acho que eu tenho síndrome do pensamento acelerado, deve ser isso. Algo assim, bastante agitado. Mas sabe o que acontece? Eu sou assim, e eu acredito que boa parte das pessoas hoje é assim. Acredito que existe uma grande chance de você ser assim. A gente começa a conquistar alguma coisa, você cresce, você expande, e aí na hora que você conquista aquilo, o que vem depois? Vazio. Não é um vazio. A gente começou, por exemplo, vou dar um exemplo da igreja. Começamos 2020 a plantar lá no Tocantins, a unidade. Aí vai crescendo, emancipou. Eu olhei para o conselho e falei assim, agora acabou. O que a gente faz agora? Não tem mais nada para fazer. Fui lá, comecei o doutorado, daqui a pouco eu termino o doutorado, não faço ideia do que tem depois. Vem um vazio depois de um período de expansão, depois de um período de conquista, depois de um período de batalha. Algumas pessoas, e eu sou assim, têm dificuldade de lidar com a calmaria. Tem dificuldade, parece que você está em paz, tem alguma coisa que está errado. Não era para estar assim, era para eu estar em movimento, era para eu estar em produção constante. Por que eu não estou produzindo nada? Por que é sábado à tarde e eu já estou conseguindo assistir Netflix? Tem uma coisa muito errada comigo. Nós, muitas vezes, acredito que você possa ter um pouco de mim em você, porque isso faz parte da nossa sociedade. É possível que você também tenha isso de não conseguir refletir sobre os momentos de paz, o momento em que a guerra simplesmente acaba. E é justamente nesse ponto que nós estamos na história de Israel, porque vejam bem como que nós terminamos o capítulo 11 de Josué. Verso 23 do capítulo 11, é o último capítulo de conquista, diz assim: foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos, e a terra teve descanso da guerra. E agora, Josué, acabou. Você já conquistou a terra, Josué? O que você vai fazer agora? Acabou, a conquista chegou, você conseguiu chegar no ponto final. Para quem não participou até agora de todas as meditações, essa já é a nossa 13ª reflexão em Josué, mas o povo vinha conquistando uma terra que Deus havia prometido para eles. Deus havia dado aquela terra. E eles foram de pequenas em pequenas conquistas, até que chegou um momento que eles deram uma corrida, conquistaram a parte sul inteira. Depois parece que não levou tanto tempo assim para que o norte fosse conquistado, embora não tenha sido em uma única empreitada como foi o sul, também não foi tão devagar quanto o início. O início começou ali, conquista Jericó, conquista Ai, mexe um pouquinho, depois parece que foi mais de uma vez. Mas enfim, agora a terra foi dominada. Não significa que a terra inteira tinha sido conquistada, certo? Se você ler o livro de Juízes, logo depois do livro de Josué, você vai ver que a terra não foi toda conquistada de uma vez. Mas a terra tinha sido dominada por Israel. Todo mundo sabia que Israel estava ali. O grande controle da terra agora pertencia a Israel. É isso que Josué está querendo narrar aqui. Agora, as próximas conquistas de Israel dentro da terra seriam conquistas mais gradativas. Eles já conquistaram todas as zonas da terra. Eles podem dividir agora entre eles a terra, entre todas as tribos que haviam restado ali. A terra descansou da guerra, não era hora mais de guerrear, Josué. Não era hora mais de guerrear. Só que tem gente que fica conturbado quando Deus fala o seguinte, não é hora mais de guerrear. Eu sou assim, eu estou tentando muito lidar com isso já há um bom tempo, me esforço ao máximo, mas é difícil para nós. Às vezes a gente vai querendo mais e mais, e às vezes Deus mostra que não é hora de guerrear, é hora de descansar, que depois da guerra vem paz, depois de guerra vem um período de bonança. E o que a gente faz nesse momento quando acaba uma guerra?
a gente se deleita naquilo que a gente conquistou. Você estava travando uma guerra por um casamento mais estável, agora aproveite o casamento. Você estava travando uma guerra no seu negócio que você estava começando e agora atingiu sua estabilidade, aproveite o negócio que Deus te deu. Estava travando uma guerra no mestrado, no doutorado, na faculdade, agora vai aproveitar aquilo que Deus te deu. Não deixa a inquietação fazer com que você ache que você tem que o tempo todo estar conquistando. Isso não é verdade. Josué faz uma pausa agora. E aí a gente aprende com o capítulo 12 uma coisa muito importante sobre as pausas, sobre o fim da guerra. Nós olhamos para esse capítulo e existem meditações espirituais sobre aquilo que Josué fez, que Josué para tudo agora para fazer um relato inteiro. E esse relato ele fala profundamente ao nosso coração, se a gente fizer as meditações corretas em cima desse texto. Tem muita coisa nesse texto que pode tocar lá no fundo da nossa alma, enquanto nós descansamos. Você não precisa sair conquistando o mundo inteiro. Você pode conquistar, parar. No momento que você parar, faça as coisas que Josué fez. Josué fez um grande registro das suas vitórias. Vocês lembram do Salmo 103? Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É isso que Josué fez agora. Um registro para que ele não se esquecesse, para que o povo não se esquecesse de nenhum dos benefícios que Deus havia dado até aquele momento. Olha comigo para esse texto, vamos identificar como que isso fala ao nosso coração. E o texto começa, lá nos primeiros versículos, na verdade o primeiro bloco inteiro, que vai do 1 ao bloco 6, ao verso 6. Vocês perceberam que não é uma narrativa de Josué, é uma narrativa acerca de Moisés. Perceberam isso? Josué primeiro narra aquilo que Moisés conquistou e depois ele narra aquilo que ele mesmo conquistou. E aí quando eu olho para isso, eu me lembro de um texto lá de Zacarias, não precisa projetar, viu, Gustavo? Fica tranquilo. Lá de Zacarias 4:10, Zacarias vira e fala o seguinte: não desprezem os pequenos começos, não desprezem os primeiros passos. Josué está se relembrando aqui e lembrando todo o povo posteriormente onde que tudo começou, para que ninguém se esquecesse do início, quando eles ainda estavam dando os primeiros passos de fé. Lembre-se que essa nação aqui, que chega na terra prometida, não é a nação que saiu do Egito. Vocês se lembram disso? Não é a mesma nação que saiu do Egito, porque o povo que saiu do Egito morreu no deserto. Agora, esse povo que começa o processo de conquista da terra, desde antes do Jordão no lado leste e depois no lado oeste, na verdade são os filhos e netos daqueles que saíram do Egito. Eles não viram o Mar Vermelho abrir, por exemplo. Eles viram apenas o maná caindo. Só que agora eles vão colher as próprias experiências de vitórias com Deus. Eles ainda estavam, era um povo que ainda estava andando pelo deserto, mas eles ainda não tinham visto esse poder de Deus de conquistar reis, de destronar o povo, de dar uma terra para eles. Eles começaram a ver isso agora. Eles estão dando os primeiros passos de fé, quando eles começam a conquista no leste do Jordão. O povo não podia esquecer isso. O povo não podia esquecer os primeiros passos e as primeiras experiências marcantes com Deus. E as primeiras experiências não foram com Josué, foram com Moisés, ainda do lado leste. Por isso que quando eu olho para esse texto e penso que nós não devemos desprezar os pequenos começos, eu penso que existem duas maneiras de nós fazermos isso. A primeira maneira é não olhando para trás e não reconhecendo aqueles primeiros passos de fé. Porque é muito comum nós olharmos para trás e nos esquecermos de tudo aquilo que Deus já arquitetou para que nós estivéssemos aqui hoje. Se você está aqui hoje, com certeza, Deus fez pequenas coisas na sua vida até que você chegasse até aqui. E a gente se esquece dessas primeiras e pequenas coisas. Mas retomando o Salmo que eu citei, o Salmo 103, ele diz: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Os primeiros passos num grande projeto também são passos importantes e também teve a mão de Deus, e eles precisam ser valorizados e lembrados como a mão de Deus. Senão o que acontece é que você vai olhar para os primeiros passos e achar que foi você que fez.
Você vai olhar para trás, para o início da faculdade, o início da empreitada, o início da igreja, e você vai achar assim, olha como é que eu era bom, eu tirava 10 em tudo nas provas. E se esquece que era Deus que fazia com que você tivesse vitória no início. Senão você vai ficar acostumado só com as grandes conquistas e vai dizer que Deus me deu grandes conquistas, e se esquece que Deus te deu pequenas conquistas. Se esquece que cada milímetro quadrado da sua vida foi orquestrado e conduzido por Deus. Então não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos passos. Olha para trás da sua vida e olha o que Deus já fez. E não se esqueça daqueles primeiros passos. Não foi você quem fez. Josué está olhando para trás aqui em grandes conquistas e pequenas conquistas. Nos primeiros passos, está falando assim, eu não vou me esquecer de nenhum, porque todos eles foi Deus que me deu. Então eu posso desprezar os pequenos começos não olhando para trás e me esquecendo daquilo que Deus já fez. Mas você também pode desprezar os pequenos começos se você estiver começando algo agora e esse começo não for um começo cheio de fé. Você pode estar olhando para trás e não reconhecendo, mas talvez a sua situação hoje não seja de conquista finalizada, talvez você esteja começando. Talvez você esteja lá como Moisés, conquistando ainda do lado leste do Jordão, lá no início de uma nova conquista para a sua vida. E aí você não olha cheio de fé e você despreza que uma pequena semente possa virar algo grande. O apóstolo Paulo tem um recado para você, esse sim projeta, por favor, Gustavo. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21. Eu vou esperar o Gustavo projetar para que todos nós leiamos esse texto, porque esse texto é um recado poderoso de Deus, que o apóstolo Paulo deu para nós. Efésios capítulo 3, versos 20 a 21. Leiamos todos juntos. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O olhar para a frente do crente, o olhar para a frente do servo de Deus, é olhando para aquele que pode fazer infinitamente mais. É um caminhar de fé no poder de Deus. Como que nós desprezamos o pequeno começo? Quando nós começamos a plantar alguma coisa, dizemos, isso aqui não vai dar em nada. Você não acredita que Deus possa fazer com que aquilo vire alguma coisa? Quando você começa uma nova empreitada e você duvida do poder de Deus, você está desprezando a semente que Deus te mandou lançar. Imagina se Moisés ali juntamente com o povo conquista o lado leste e fala assim, não, isso aqui não vai virar nada não. Vamos parar por aqui, a gente reparte esse lado mesmo entre os 12 tribos aqui, está tudo certo, vamos ficar aqui. É isso que Moisés faz? Claro que não. Ele fala, isso aqui foi só o começo, vai vir alguém agora porque eu não vou seguir. Vem Josué, passa o Rio Jordão e passa igual um trator do lado oeste do Jordão. Como que aquele povo caminhou até aqui? Tem 12 mensagens que a gente está falando isso. Só com passo de fé. Aquele povo sabia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que eles pensavam. Que dia que aquela terra podia ser conquistada por esse povo? Dia nenhum. Que dia que você pode e tem poder para você mesmo terminar a sua faculdade, terminar seu doutorado, começar a sua empreitada, restaurar seu casamento? Você não tem esse poder, mas você não tem o direito de duvidar do poder de Deus. Não despreze os pequenos começos. Não despreze a semente que você precisa plantar. Eu não sei qual é o caminho, a trilha que Deus planejou para você agora. Pode ser algo na sua vida que precisa ser construído, pode ser algo dentro da igreja, às vezes Deus te chama para um novo ministério, um novo desafio dentro da igreja. Eu não sei qual é o trajeto, mas a semente lançada é lançada no poder de Deus, e é na fé no poder de Deus que pode fazer infinitamente mais, que nós agimos, que nós atuamos e que nós seguimos. O registro de Josué precisa lembrar o povo dessas coisas.
Quando Josué escreve é para que o povo lembre dessas coisas, que um dia eles conquistaram um rei, e no final eles conquistaram 31, mas começou com um, começou com uma semente. Começou com um. É muito fácil para um filho daquele povo olhar para trás e falar assim, eles conquistaram isso tudo aqui, como? Eles não lembram da semente lançada. Os filhos e os netos não conheceriam a história de Jericó. Agora eles têm que saber que foi um por um. A semente foi geminando, até que se tornasse uma grande conquista no poder de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando eu olho para essa passagem, esse modo com que Josué escreve essas coisas, é uma reflexão sobre dois elementos importantíssimos na nossa vida: fé e adoração. Esse é um texto sobre fé e adoração. Quando nós estamos vivendo um novo começo, uma nova jornada, esse texto é um texto sobre fé. Deus pode levar muito além. Quando você está no final de uma jornada, é um texto de adoração. Olha onde Deus te trouxe, olha o que nosso Deus pode fazer. É um texto de fé e um texto de adoração. Eu não queria que a gente passasse essa reflexão sem a gente se lembrar, ou sem a gente refletir, sem a gente encontrar Jesus nesse texto. Porque Jesus está presente em cada conquista da nossa vida, e especialmente as nossas conquistas espirituais. Você não pode olhar para esse texto e não enxergar aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Pode ser que tenha alguém aqui hoje, ou alguém na internet assistindo, agora ou posteriormente, que está começando uma jornada de fé. A semente acabou de ser lançada no coração dele. E essa pessoa olha para si mesma e fala o seguinte: será que eu vou conseguir me livrar das amarras do mundo? Será que eu vou conseguir viver sem os amigos que agora vão me rejeitar? Será que eu vou conseguir ser um cristão do jeito que eles falam? Lembra que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais. E aquele que começou a boa obra não vai abandonar e vai aperfeiçoar para sempre. Não deixe de ver Jesus na sua vida. Você que está começando uma nova empreitada dentro da igreja espiritual, num ministério, numa jornada, em algo que Deus colocou no seu coração, hoje é uma semente. Você não sabe aonde Jesus vai te levar com isso. Você não sabe onde Jesus vai te levar com isso. Você só precisa saber que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensar. Aquilo que você planejar, você pode ter certeza que pode ser muito pouco perto daquilo que Jesus Cristo planejou e até onde Ele vai te levar. Não despreze os pequenos começos. Não se esqueça daquilo que Deus já fez. Não olhe para frente sem um olhar de fé. Ainda nesse texto, coloca para mim os versos 6 e 7, por favor. Josué 12, 6 e 7. Josué escreve o seguinte: Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São esses os reis que Josué e os israelitas derrotaram do lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança às tribos de Israel, repartindo-as entre elas. O texto começa com Moisés, o texto termina com Josué. Se Josué quisesse, ele podia começar esse texto lá de Abraão. E lá para frente, se algum autor quisesse, poderia puxar ele até Davi ou até muito mais. O que esse texto está mostrando quando nós lemos essa passagem é que uma conquista começou com um e terminou com outro. E quando nós olhamos isso, a única conclusão que nós chegamos é que não depende do líder, mas depende exclusivamente do Deus que guia. Eu estou falando sobre momentos de paz, momentos após a guerra, momentos que nós olhamos para trás. E quando nós olhamos para trás, o que a gente vai ver é que Deus nos deu muitos recursos para chegar onde nós chegamos. Deus colocou muitas pessoas na nossa jornada para nos guiar, para nos direcionar. Deus colocou pessoas sábias,
que nos guiaram com um conselho. Deus colocou pessoas que investiram em nós e nos fizeram prosperar. Deus nos deu recursos materiais, dinheiro para investir. Deus nos deu condições de prosperidade. E aí qual é o risco que nós corremos? Olhar para trás e achar que foram essas pessoas e essas coisas que fizeram de nós o que somos hoje e não são. É Cristo Jesus, é o nosso Deus. Essa passagem nos mostra que independente do líder, independente do instrumento, independente da ferramenta para a conquista, o poder vem de um lugar só, o poder vem de Deus. E por isso a glória vai para um lugar só, a glória vai para Deus. Quantas vezes nós não temos a tentação de olhar para trás? Olhar para trás, ver as ferramentas, ver os instrumentos de Deus e querer louvar essas pessoas e essas coisas, porque a gente se esquece que é o poder de Deus. Tudo e todos são meros instrumentos para a conquista. Instrumentos de Deus. Eles não são o poder da conquista. O poder é de Deus. Agora tem outra coisa também. Se por um lado a gente olha e vê tudo e todos como ferramentas e como instrumentos, por outro lado, Josué não deixou de honrar Moisés. Todos esses são honrados por Deus. Muitas vezes você vai conquistando, expandindo, prosperando, e aí de repente você olha para trás e se esquece de quem esteve com você no meio da jornada. Também não pode. A gente tem que dar honra a quem tem honra. O louvor é a Deus, mas a gratidão também pode ser direcionada a quem nos ajudou. E eu vou te falar, se tem algo que é anticristão, é você se esquecer das pessoas que trilharam junto com você. É você desprezar as pessoas que trilharam com você um dia. As pessoas que estenderam a mão, as pessoas que te ajudaram na restauração, na construção. Isso é um baita de um egoísmo. Desprezar os outros ao seu redor e se esquecer quem esteve com você. Talvez se você é do tipo de pessoa que se esqueça as pessoas que estiveram com você, talvez é porque você seja um grande utilitarista. Sabe o que é isso? Você usa as pessoas como uma ferramenta para progredir. Mas a partir do momento em que aquela pessoa te ajudou, que ela foi um trampolim para você, você descarta e segue o jogo. Nós não somos assim, nós não fomos chamados para ser assim. Deus é quem coloca ferramentas e instrumentos e elas precisam ser honrados. Glória a Deus, naquela igreja da esquina onde eu conheci Jesus um dia, eu conheço vocês, a maioria não se converteu na Ebenezer. Glória a Deus por aquela igreja que você um dia ouviu falar de Jesus, por aquele pastor, às vezes sem nem conhecimento bíblico, que te ajudou um dia, orou por você, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pela vida daquele irmão que foi lá na sua casa quando o casamento estava ruindo, deu aquela palavra abençoada, glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus para aquele irmão que te chamou para conversar, falou, meu filho, você vai desistir? Você está doido, segue o barco, é isso mesmo que tem que fazer. Glória a Deus pela vida desse irmão. Glória a Deus por aquela família que te convida para almoçar no domingo e faz aquele churrasco. Glória a Deus pela vida deles, né, Robson? Olha aí. O Robson tem que louvar aí, ó. Glória a Deus, pelas pessoas que Deus colocou na nossa vida e fazem de nós quem nós somos, mas o poder e a glória e o louvor é exclusivamente de Deus. Mas não se esquece dos instrumentos de Deus. Não despreze os instrumentos que Deus colocou na sua vida. Isso também me faz lembrar de um texto bíblico lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13, 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo Jesus de Moisés, é o mesmo Jesus de Josué, é o mesmo Jesus de Davi, é o mesmo Jesus que está aqui hoje, agora, poderoso. Quando eu olho para esse texto e vejo essa sucessão de Moisés para Josué, e poderia olhar mais para frente para outros heróis da fé que guerrearam e que conquistaram, e sabendo que o poder vem de Deus, eu me lembro que é o mesmo Deus. É o mesmo Senhor, é o mesmo Jesus.
Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Deus guiou o povo nessa conquista, guiou Moisés, guiou Josué, se Ele guiou você até aqui, por que você teria dúvidas de que amanhã ao acordar Deus vai continuar te guiando? Se esse Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que dúvida você tem que Ele vai te acompanhar durante essa semana? Qual é a única coisa que é exigida para que Ele te acompanhe durante essa semana? Fidelidade, fé. Deus acompanhava o povo enquanto o povo honrava a Deus, era fiel e depositava sua fé nele. Se você crê que Cristo está com você, se você honra a presença de Jesus com você, não existe nada para temer. É só seguir em frente com Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus de 2000 anos atrás, é o mesmo Jesus daqui a 2000 anos. O mesmo ontem, hoje e para sempre. Ainda para fechar a nossa meditação, tem algo que me chama a atenção nesse texto. Se vocês acharam que eu ia reler todos os nomes dos reis, não irei. Eu acho que eu nem consigo, sem enrolar a língua, falar os 31 de novo. Mas eu posso ler o último versículo, que está escrito assim, 31 reis ao todo. Vocês me permitem só essa parte? O resto vocês decoram em casa. 31 reis ao todo. Observa como é que é curioso isso daqui. Israel, ou aquela terra de Canaã conquistada por Israel, tinha mais ou menos 240 quilômetros do norte ao sul, 80 quilômetros de leste a oeste. Isso é o tamanho de Sergipe. Estado de Sergipe. É muito pequeno. Você já imaginou que tinha 31 reis num espaço tão pequeno? Eles trombavam um com o outro, não é possível. Imagina o caos que era, porque esse povo aqui vivia em guerra. Vivia em guerra. Imagina o caos. É guerra de vizinho contra vizinho, é absurdo. 31 reis. E Israel entra naquela terra com uma única expectativa. Qual era? Só vai ter um rei aqui dentro. Não interessa se tem 10, 20, 30, 40 ou 50 reis. Depois que a gente entrar, só vai ter um. Só vai ter o Deus de Israel. E eles viram o cumprimento dessa promessa. Josué morreu com um rei só, na área conquistada. Só o Deus de Israel governava sobre eles. Era o anseio de Israel. E você não pode deixar de olhar para esse texto sem identificar a igreja com esse Israel aqui. E sem identificar Jesus, o nosso general, com esse Josué aqui. Porque do mesmo jeito que Israel avançava sobre Canaã, para a unificação sob um único rei, a igreja avança sobre o mundo para que haja um único rei no mundo. Só Jesus. Você olha para o mundo assim, e o mundo não é tão pequeno quanto 240 por 80, mas proporcionalmente tem mais rei do que esses 31. Se você pensar nas filosofias, estilo de vida, religiões, tantas coisas pelo mundo fragmentadas, o mundo é tão diverso, você fala assim, não é possível que tem tanta gente pensando diferente no mundo, vivendo diferente no mundo, adorando deuses diferentes no mundo. Só lá nas religiões indianas, no hinduísmo, acho que são 5 milhões de deuses. Eles estão trombando um com o outro. Não tem céu para 5 milhões de deuses. Para caber. Quantas filosofias você não acha aqui no bairro Novo Mundo? Se você for de casa em casa perguntando como que as pessoas pensam sobre isso, sobre aquilo, você vai ver muito mais de 31 filosofias e estilos de vida aqui. Mas o que Jesus prometeu para nós? Que todo mundo se curvaria a um único rei. Só Jesus. Isso é expectativa. O que eu estou falando agora para nós é de anseio, de expectativa, de esperança, de que um dia a terra vai se dobrar aos pés de Jesus. Olha para trás, 2000 anos de história. Você diria que em 2000 anos de história, um homem ali da região da Galileia ia mudar o mundo como mudou? Um homem nascido ali naquele país insignificante iria dividir a história em antes e depois dele?
Ninguém conseguiu esse feito, apagar ou mudar, antes e depois de Cristo. Mudou o curso da história, mudou o curso do mundo. E tem mudado até hoje o curso do mundo. O mundo tem medo porque sabe que a igreja não para de avançar, que o evangelho de Jesus não para de avançar. Mas ainda tem muito rei para ser destruído e para ser curvado diante de Jesus. Mas nós temos uma expectativa e nós vamos ler junto de novo. Apocalipse 1:7. Nós vamos ler junto porque isso é a expectativa da igreja. Nós precisamos viver ansiando esse momento aqui, ó. Apocalipse 1:7. Se não projetar, eu vou ler. Não vai projetar. Então eu vou ler. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Vai ter um dia que Jesus vai vir sobre as nuvens, que todo olho vai ver, e todo rei vai ter que se dobrar e dizer, só tem um rei, é só ele. Concorde ou não concorde, queira ou não queira, vai ter que ajoelhar diante do Rei dos Reis, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é a expectativa da igreja, esse é o anseio da igreja. Essa é a conquista final da igreja. O profeta Obadias, no último versículo também do seu livro, ele diz o seguinte: os vencedores subirão ao monte Sião para governar a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. Obadias está, de um modo profético, olhando para frente, e ele está dizendo o seguinte: um dia, essa terra inteira será do Senhor, o único Senhor que existe, que é Jesus. A igreja não deve recuar, a igreja não precisa temer, a igreja não precisa fraquejar, porque o reino inteiro será do Senhor. Queira o mundo ou não, o reino inteiro vai ser de Jesus. A conquista de Josué é só uma fagulha, é só uma centelha da conquista de Jesus, final, última sobre o mundo. Todos os reis espalhados, filosofias, religiões, deuses, espíritos, o que você quiser imaginar, signos, todos eles vão se curvar e falar, só tem um mesmo, é só Jesus. Enquanto isso a gente vai avançando, conquista Jericó aqui, conquista Ai do outro lado, às vezes dá uma carreira e conquista uma cidade inteira, mas vai ter o dia que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, todos os reis da terra vão olhar e falar o seguinte, só tem um, só Jesus, o reino vai ser do Senhor. Eu queria que você levasse algumas coisas bem marcantes para sua casa, como uma reflexão final, algumas considerações e meditações finais para você. A primeira reflexão aqui é que essa terra de Canaã, conquistada por Israel e por Josué, ela pode ser talvez o seu coração hoje, que ainda não foi completamente conquistado e dominado por Jesus. Talvez tenha mais do que 31 reis aí dentro do seu coração, precisando ser dominados por Jesus. Quem sabe hoje não é o dia de você narrar igual Josué e dizer, eles foram todos destronados e só tem um rei, só tem Jesus. Quem sabe não é hoje? O que falta para ser hoje, para que Josué, o verdadeiro Josué, Jesus, entre no seu coração de uma vez por todas e domine sobre toda a terra do seu coração? Por que não? Por que tentar resistir, lutar, sendo que um dia todo olho verá e todo olho vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Por que não abrir o coração de uma vez por todas a Jesus e permitir que Ele reine completamente, sem resistência ao reinado de Jesus? Todos nós temos muito mais do que 31 reis aqui dentro. Nós temos ídolos, ídolos e ídolos. Mas Jesus pode dominar sobre todos eles. Por que não hoje abrir o coração de uma vez por todas para que Cristo entre e domine sobre ele? Talvez você não seja assim, talvez seja o contrário. Talvez você já é um crente completamente conquistado por Jesus. E se você é um crente totalmente conquistado por Jesus, você olha para trás e vai dizer, glória a Deus, olha só, louvado seja Deus. É olhar para trás com louvor, que é o que Josué está fazendo. Às vezes você já é crente, Jesus já domina o seu coração e você se esquece disso. Você se esquece
da magnitude que é ter Jesus habitando no coração e dominando todos os reis. É para louvar todos os dias a esse Jesus que conquistou e dominou sobre o nosso coração. É para louvar esse Jesus todos os dias. Outra reflexão importante para aqueles que estão vivendo grandes conquistas é que a gente pode fazer pausas. E essas pausas precisam vir com louvor, com fé para as novas conquistas, com direção para as novas conquistas. Josué para agora, ele vai repartir a terra, Deus ainda vai direcionar o povo para outras coisas. Às vezes o momento é disso também. Você não precisa emendar uma guerra na outra, não tem ninguém com a corda no seu pescoço, mandando você correr contra o tempo. Às vezes é momento só de parar e registrar aquilo que Deus já fez. Às vezes você está conquistando tanto que você não tem tempo de olhar para trás e meditar no que Deus já fez. Você olha só para frente naquilo que Ele pode fazer, mas e o que Ele já fez? Tem que ter tempo de olhar para trás, e olhar para trás exige pausa. Olha só Josué, imagina Josué lembrando o nome de todos esses aqui. Imagina ele parando falando o seguinte: como é que foi aquele mesmo? Nós subimos para cá, tinha um ali que eu não estou lembrando. Ele teve que fazer um esforço. Você acha que ele escreveu isso aqui assim? 31 nomes, esses nomes esquisitos aqui. Você acha que ele escreveu de uma vez isso aqui? Foi uma pausa, uma grande reflexão naquilo que Deus fez. Olha só, nós passamos ali. Depois Moisés veio aqui. Uma grande pausa de reflexão, de olhar para trás. E às vezes você não se permite olhar para aquilo que Deus já fez e quer olhar só para frente porque o seu coração quer só ir conquistando, dominando. Quem sabe se nem é isso que Jesus quer para a sua vida? E por fim, para ficar marcado, eu queria que você levasse com você esse texto de Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. De tudo que você deve levar desse texto para a sua vida, eu queria que você lembrasse que é o mesmo Jesus de Josué, é o Jesus da igreja, e é o Jesus que está aqui, e é o Jesus que pode te conduzir em novas conquistas, novas vitórias.